Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje a gente vai fazer uma análise breve de alguns momentos ali do primeiro tempo de Santa Cruz e Santa Cruz de Natal, onde a gente vai trazer uma visão que talvez o torcedor não tenha visto, principalmente do gol do Santa Cruz de Natal, que uma falta de atenção também dos atletas ocasionou aquele gol, né? Então, aquele gol que praticamente desestruturou o time, mas a gente vai comentar aqui com vocês. Mas antes de seguir, se inscreve no canal, dá like, compartilha, comenta, ajuda a gente a chegar a 8 mil inscritos. Então, aquele seu amigo que está lá no grupo, enchendo o saco de você, manda o vídeo da gente para ele, beleza? Ajuda o 3 de fevereiro, a gente continua nessa caminhada que não é fácil. Mas sem mais delongas, você sabe que eu sou bem direto, então vamos para o vídeo aqui, vamos dar uma analisada aqui, beleza? Primeiro lance, o Santa Cruz ele consegue já numa articulação uma trama rápida aqui em relação ao lance, né? Um lance de perigo. Mas tem um detalhe anterior que eu queria falar. Né? Se desenhou muito no jogo o jogador, né? A característica do jogador de Giovani é um jogador que fica com muito tempo com a bola. Isso é uma característica do atleta. Porém, em alguns momentos, ele precisa ser um pouco mais rápido. Essa situação que a gente criou no início da partida foi mais de um perde-pressiona do que mesmo uma criação clara do time. Então vocês vão entender aqui. Ele recebe a bola, ele podia dar um passe aqui rápido para o Balotelli achar o João Pedro, tem uma triangulação mais rápida, mas não. Ele prende, perde a bola, aí vai, perde-pressiona, o Balotelli rouba a bola, aí sim nasce uma jogada. Mas o João Pedro dá o passe para fazer a projeção, mas o que eu quero complementar é que o Giovani ele segura demais a bola e muitos lances aconteceram isso durante a partida, tá? Então aqui ele tem a projeção do João Pedro, acho que não tinha muito o que ele fazer aí, era isso mesmo. E aqui uma jogada bem inteligente Santa Cruz, tá? O João Pedro tem a visão, né? O Galhardo e o Thiaguinho faz o movimento de atacar a última linha aqui, né? Então a zaga tem que acompanhar ele para trás, com isso abre espaço para quem vem chegando na cabeça de área. Como o time do Santa Cruz de Natal estava desestruturado no início do jogo, né, 25 segundos, 28 segundos, o Gabriel Galhardo ele recebe essa bola numa condição ímpar, né, uma condição que todo jogador quer, enche o pé e, novamente, é o dia. Tem um dia que é complicado. Infelizmente, né, não entra por acaso, né, pessoal? O que acontece nos bastidores também atrapalha bastante em campo, mas aí uma bela jogada do Santa Cruz, uma bela trama, mas novamente ressaltando o trabalho que o Giovani faz. Ele segura demais a bola. Isso, em alguns momentos, vai ser benéfico, outros momentos vai ser maléfico, né? E aconteceu em alguns momentos que ele perdeu muito esse time, né? Provavelmente aqui a gente vai ver algum outro lance do Giovani e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Outra jogada aqui, boa do Santa Cruz, a saída com o Eurico ali, né? Felipe Alves e Eurico sempre criando. E o Santa Cruz consegue uma situação aqui, para mim, é uma situação clara de gol, porque o Santa Cruz consegue um volume de jogo aqui de 6 jogadores contra 4 do Santa Cruz Natal. Mas a nossa deficiência técnica de entender o momento onde estamos, né? Isso aqui é uma situação que o jogador ele precisa saber onde ele está e o que ele tem que fazer. E o Totti recebe uma bola muito. Eu gosto muito do Totti porque ele joga muito por dentro. Isso eu já falei diversas vezes com vocês isso. E isso ajuda muito numa evolução do time, né? Essa evolução do time ofensivamente. Porém, o Totti, ele tem uma recepção muito errada aqui, ó. O Galhardo toca a bola e ele tem o João Pedro. Se ele consegue só girar o corpo rápido ali, o João Pedro tá um posicionamento excepcional para receber a bola. E ele tem o Thiaguinho e o Thiago Galhardo marcado na linha de passe, né? A linha de passe do Thiaguinho e do Galhardo tá marcada por esse jogador aqui em vermelho. A tendência no jogador que ele sabe onde aí sabe o que tem que fazer, ele saberia que o João Pedro estaria na melhor posição para receber sem marcação alguma, porque a distância do marcador para o João Pedro daria muito tempo e muita movimentação. E aqui a gente tem 5 contra 4 no visor e ainda tem o Natan lá na lateral esquerda na projeção. Então, o Totti ele poderia dominar a bola rapidamente, já soltar para o João Pedro e isso criaria uma chance clara. Mas o Totti ele faz uma decisão errada, uma devolução precipitada, uma devolução curta e acaba com todo o ataque da gente. E a gente tem que voltar neste momento atrás dessa linha aqui, uma linha imaginária que eu coloquei aqui do Natan para o jogador do Santa Cruz de Natal, aquela quantidade numérica de 6 contra 4, agora ele passa a ter o Santa Cruz de Natal, na realidade. O Santa Cruz de Natal passa a ter 7 atletas contra 6 da gente. Então, o Santa Cruz de Natal passa a ter superioridade numérica. Então, a gente saiu de uma situação positiva
e tornou ela negativa por um passe, uma decisão errada do Totti, né? Então, no meu ponto de vista, ali era simplesmente jogar o lance para o João Pedro e teria muita amplitude e ali sim teríamos uma chance clara, né? Apesar da evolução do Natan naquela parte de cima ali, o Gabriel Galhardo acha um belo passe para o João Pedro, mas a gente não tem evolução, né? Então, uma jogada que saiu muito boa, o Totti, com um passe errado, acabou se precipitando. Outro ponto que eu me chateou muito nessa análise aqui é o posicionamento do nossos meio-campistas por trás da zaga. Vocês observam que não tem tanto espaço entre a zaga e a dupla de volante do time Santa Cruz de Natal. É um time bem aplicado taticamente. Então, esse espaço onde o João Pedro está procurando não existe. Então, os dois jogadores do Santa Cruz de Natal já estão fechando a linha de passe. E o Gabriel Galhardo ele poderia tentar um lançamento lá para o outro lado ou simplesmente recomeçar com o Matheus Vinícius. Mas não, ele tenta forçar ainda o passe para João Pedro, uma linha de passe marcada, e ele erra, gerando um 4 contra 4 do time do Santa Cruz de Natal e gerando um risco para o Santa Cruz, né? Outro ponto, o Thiago Galhardo, na decorrência desse lance, o Thiago Galhardo vindo marcar na intermediária defensiva. Então, o nosso camisa 9 se desgastando para tentar marcar também. É um ponto que eu queria citar. Isso aqui não é só nesse jogo. O Thiago Galhardo faz isso várias vezes. Então, se voluntaria muito pelo time, mas a gente precisa ele inteiro no ataque, não nesse tipo aí. Talvez o irmão dele perdeu, ou ele queria esquentar o corpo também, tem isso, né? Essas sprints iniciais para você soltar a musculatura, etc. Mas, no meu ponto de vista, não foi legal essa movimentação do Thiago Galhardo. Pronto. Outro lance que me chateou muito. O João Pedro recebe do Totti e o Totti ele não esboça nenhuma reação de infiltração. Ele dá o passe e sai tranquilo. O João Pedro com a cabeça baixa, vocês percebem no vídeo, cabeça baixa, ele poderia ter buscado o outro lado, puxar para a perna boa, ele tinha espaço para isso, até mesmo para esconder a bola, ele conseguiria fazer isso, mas não, ele tenta acelerar com o Totti que em nenhum momento esboçou que poderia fazer esse tipo de jogada. Então, basicamente, o João Pedro se precipitando, né? Novamente, outro lance, né? O Gabriel Galhardo, ele tá com a bola aqui e ele tem a chance de jogar com o Balotelli ou com o Totti aqui na lateral, né? E ele vê que a linha de passe para o João Pedro tá bem marcada, né? O Santa Cruz de Natal fez muito bem isso, tá quebrando essa linha de passe do Santa Cruz, porque sabe que é uma característica do Santa Cruz tentar esse passe entre linhas. E o João Pedro vai tentar, o Gabriel Galhardo tenta novamente um passe entre linhas, perde a bola e gera um contra-ataque, gera uma vantagem de ataque para o time do Santa Cruz de Natal, que não precisava, né? Não precisava nem um pouco a gente passar por esse perrengue, apesar de uma boa cobertura do Natan ali, conseguiu desarme muito bom, mas não precisava. E aqui, galera, aqui vai sair o gol daqui, né? Esse lance bizarro do Totti e Eurico. Tem no Felipe Alves, lá no goleiro, né, na zaga, né? Dá a bola para o Felipe Alves e recomeça o lance. Mas não, se enrolam todo. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Pronto, se enrolam todo. Com isso, acabam cedendo o escanteio para o time do Santa Cruz de Natal. E aí nasce uma falta de atenção gigantesca do Santa Cruz. E eu acredito que eles tenham observado isso já no vídeo pós-jogo, né? Eu não sei se o Marcelo Cabo tem esse costume de, depois do jogo, passar o vídeo, mas tem aqui um erro crasso, né? Quando um jogador adversário ele vai cobrar uma falta, vai bater um escanteio, precisa ter algum jogador ligado na ação corporal. Precisa ter um jogador ligado no gesto corporal que o atleta adversário vai fazer. E ninguém do Santa Cruz se ligou nisso. O jogador do Santa Cruz de Natal levanta a mão, indicando uma jogada ensaiada. Geralmente um braço levantado e primeiro pau. Então, a Santa Cruz não teve essa atenção. Ou se tiveram, ainda erraram. E eu vou mostrar a vocês o que acontece. Jogada, levantando, cobrança em primeiro pau, acontece isso. O Eduardo Brito vai, sobe, disputa a bola com o Matheus Vinícius. O Eduardo Brito que vai fazer o gol. Disputa a bola com o Matheus Vinícius, vindo de trás. Levantou a mão, o jogador levantou a mão, cobrança no primeiro pau, o zagueiro ataca o primeiro pau. Isso aí já aconteceu a primeira vez. Matheus Vinícius salvou. Qual do Santa Cruz? Nesse momento, se organizar, todo mundo se comunicar. Galera, se ele levantar a mão de novo, é primeiro pau de novo. Já cortar esse tipo de jogada, para o cara não repetir. Aí o cara vai lá para o escanteio e observem novamente. O jogador do Santa Cruz de Natal vai de novo, ajeita a bola
E ele faz o quê? Levanta a mão de novo. Levanta a mão mais uma vez, indicando que vai repetir a jogada que ele já fez. E o Santa Cruz não trabalhou contra essa repetição. Se ele falou que se ele repetir a jogada, vai ser no mesmo local o ataque na bola. Então, basicamente é isso. Ele levanta o braço, fala, vai ser no primeiro pau. Santa Cruz não se organiza. E o pior, e tem uma coisa pior ainda. O Thiaguinho tá marcando o Eduardo Brito. O Thiaguinho tá marcando o Eduardo Brito. Tá? O Thiaguinho tá aqui marcando o Eduardo Brito. Olha ali. Thiaguinho marcando o Eduardo Brito. Simplesmente o Thiaguinho solta o Eduardo Brito e não fala nada. Pronto. 2 erros. O escanteio batido 2 vezes do mesmo jeito. Ninguém, pelo que eu entendi, ninguém comunicou a jogada ensaiada. Primeiro pau falando onde vai ser cobrado. Parece que ninguém comunicou isso. O primeiro, Eduardo Brito ataca, o Matheus Vinícius consegue salvar. No segundo, não. E o pior, Thiaguinho estava marcando o jogador e não comunica nada. Simplesmente deixa o cara. Simplesmente solta o cara para atacar. Quem vem de trás ganha velocidade e mais impulsão, porque tem tempo de correr e pegar mais impulsão do que quem está parado. Então, o Thiaguinho também tem passado de culpa. Então, você vê o contexto de como acontece o jogo, um time que não estava ligado. Porque até quando eu joguei futsal em algum tempo da minha vida, e o treinador falava, sempre se liga no que os jogadores falarem. Quando o goleiro ia sair com a bola, tinha 3, 2, tinha um sinal do que poderia ser trabalhado na jogada. E o Santa Cruz não se ligou nisso. E se ligaram, ainda fizeram errado, porque o cara falou o primeiro pau, cobrou o primeiro pau de novo, primeiro pau e cobrou de novo, e a gente conseguir levar 2 jogadas iguais de escanteio e a gente tomar o gol. Não pode. Isso aí é uma coisa inadmissível, né? Aqui foi um lance que eu me chatei muito, tá, pessoal? Vou novamente falar aqui com vocês, porque o tempo todo o Santa Cruz de Natal, uma linha de 5, uma linha de 4, e tirando esse espaçamento entre linhas aí, para o Santa Cruz não conseguir dar esse passe. Nessa situação aqui, o Natan na esquerda, nossa zaga aqui, Matheus Vinícius e Eurico, e o Gabriel Galhardo como lateral, algum abençoado deveria tirar um desses volantes para frente. Então, alguém tem que descer, puxar essa linha, tirar pelo menos um João Pedro, puxar um volante ali e o Balotelli flutuar nas costas. Então, o João Pedro puxa para o meio e o Balotelli flutua nas costas para poder tentar receber esse passe. Do jeito que está aí, esses dois, João Pedro e Balotelli, nunca vão receber um passe, porque eles estão dentro da marcação encaixotada do Santa Cruz de Natal. Então, a gente foi basicamente lido pelo Santa Cruz de Natal durante o primeiro tempo desse espaço entre linhas. Apesar da gente ter criado, porque nosso time é muito melhor do que o Santa Cruz de Natal. A gente é muito melhor que o time deles. Mas a gente, novamente, caindo nesse tipo de armadilha. O time faz uma linha de 5, uma linha de 4, aproxima essas 2 linhas e encaixota nossos meio-campos atrás da linha dos volantes. Os nossos meios têm que se mexer. O João Pedro não pode ficar ali, andando para lá e para cá, zanzando, tendo espaço para você flutuar na frente dos volantes. Você vai, puxa a marcação. Se o atacante descer, você tem a linha de passe do zagueiro. Então eles vão ter que sair para marcar. Então, basicamente, você tem que se mexer, basicamente trocando lado, puxando a marcação, e o Santa Cruz não fez isso, deixou acontecer essa marcação, e com isso, o Santa Cruz de Natal induzia o nosso jogo pela lateral. E toda vez que induzia o nosso jogo pela lateral, a gente pecava na qualidade. Olha aí, novamente, a linha de 4, o João Pedro ele poderia puxar, como eu estou falando ali, eu estou marcando para ele puxar, ele não puxa, Totti recebe, não consegue dar não consegue encaminhar a jogada porque a marcação está muito apertada. E esse aqui é outro lance que eu me chatei também. O Totti recebe, dá um passe novamente, um passe que não existe, esse tipo de passe. Pessoal, basicamente eu fiz uma análise até esses tempos, esse tempo deu bastante tempo, quase 15 minutos de análise, mas é uma coisa que a gente precisa corrigir. O time ele precisa ter postura e decisão durante o jogo. Eu sei que o Marcelo Cabo pediu para fazer determinadas coisas durante a partida, mas o jogador também tem que entender que ele pode variar um pouco. Ele não precisa seguir a cartilha 100% de tudo que o técnico está falando. Se aquilo que o técnico passou não está funcionando, professor, não está funcionando, o que vamos fazer? Olha, eu estou vendo que eles estão com a linha de 4 aqui, eu não estou conseguindo receber a passe entre linhas. O jogador é o melhor cara para dizer, eu não estou conseguindo receber o passe entre linhas. O que eu faço? O treinador tem que dar uma satisfação, tem que ajustar, tem que dizer o que ele tem que fazer. E é basicamente isso. Mas a gente viu Santa Cruz sendo encaixotada pela marcação do Santa Cruz de Natal e
acomodado. Foi isso que aconteceu. O João Pedro ficava atrás, esperando a bola entre linhas. Não, sai para receber, puxa a marcação, abre na ala, joga a Toto para o meio, inverte, tem que fazer alguma coisa. O que não pode é você ficar atrás do volante lá, parado, achando que a bola vai chegar e vai cair do céu. Isso aí foi um dos detalhes que eu analisei. E se você concorda, comenta aqui nos comentários com a gente aqui, para a gente estar trocando ideia. E eu estou sempre respondendo vocês. Muito obrigado a todos, até a próxima. Valeu!